Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quarto episódio do nosso quadro Manual da Insulina. Neste quadro eu mostro todas as ações, as características, os efeitos colaterais e todas as doenças que o excesso da insulina pode causar. Eu sou Alê Assunção e o tema, o assunto do nosso episódio de hoje é: insulina engorda? A obesidade, o excesso de peso, é um dos principais problemas da saúde pública hoje. Concorda? Quanto a isso, ninguém mais tem dúvida. Mas o que eu quero que você pense, que você perceba é o seguinte: essa gordura abdominal, essa gordura que tem na região do umbigo, ela não está ali para nos causar digamos, um mal-estar, um desconforto, para nos incomodar quando a gente tira a camisa em frente ao espelho, por exemplo, ou vai à praia. Não é isso. Essa gordura, ela é um aviso ao nosso corpo dizendo que a saúde metabólica não está boa. Comece a prestar atenção nos sinais que o seu corpo dá. Essa gordura é o corpo nos dizendo que alguma coisa está acontecendo ali, que algo de errado está acontecendo. E por que eu falo isso? Porque a obesidade, essa gordura abdominal que está aí, ela é um fator de risco para doenças sérias. Diabetes tipo 2, pressão alta e doenças cardiovasculares, para citar apenas 3. Vamos começar o vídeo falando sobre uma das ações da insulina no ganho do peso, no ganho de peso, como ela influencia. Uma das tantas funções importantes que a insulina tem é a de bloquear ou inibir a lipólise. Que é lipólise? Calma. Lipólise é apenas um nome estranho, diferente, para dizer o seguinte: que a gordura que o tecido adiposo libera para ser usada como fonte de energia, ou seja, um emagrecimento. Apenas isso. Quando a insulina está com seu nível elevado, ativa, ela bloqueia esse processo de emagrecimento, a lipólise. Por quê? Imagina comigo o seguinte cenário. Logo de manhã você acorda, toma seu banho e vai tomar um café. Um bom café da manhã, como é indicado por aí. Um sanduíche, uma torrada, frutas. Quem sabe até mesmo uma tigela de cereal. E o que acontece a partir daí? A partir do momento que esses alimentos entram na nossa boca, as enzimas na boca mesmo começam a quebrar esses carboidratos aí em moléculas de açúcar. O alimento continua essa viagem, desce, vai até o estômago, os ácidos estomacais continuam esse trabalho e os alimentos seguem essa viagem. Esses alimentos vão até onde? O intestino delgado. Lá, a separação completa das moléculas de açúcar é feita e é absorvida. Chegou no intestino delgado, a glicose vai parar na corrente sanguínea, a glicose vai subir e o pâncreas recebe esse sinal, libera a insulina e a insulina vai ter que levar essa glicose para algum lugar. É a função dela, a função primordial, ela baixar, normalizar o nível de glicose no sangue. Então, a partir de agora, é com a insulina. Como o corpo tem agora essa glicose disponível, a insulina vai bloquear a queima de gordura que estava acontecendo no tecido adiposo. Vai bloquear por quê? Porque a glicose está disponível e a glicose pode ser usada mais rápido. Então, o emagrecimento fica bloqueado para a insulina poder dar destino para essa glicose, porque a glicose não pode ficar no sangue. Então, o corpo vai ter que dar um jeito de usar ela. Então, mas pera, talvez você tenha uma pergunta. O corpo estava liberando energia? O corpo estava emagrecendo? Eu não estava dormindo? Se o corpo não estivesse liberando energia, liberando gordura do tecido adiposo para ser usada como energia, de onde você acha que o corpo tirou energia para manter o organismo funcionando enquanto você dormia? Ou você acordou às 3 da manhã para comer uma barrinha de cereal porque não tinha energia? Não. Enquanto a gente dorme, o corpo utiliza
a gordura do tecido adiposo como fonte de energia. É simples. Então você passou a noite liberando energia, só que chegou de manhã, comeu, a glicose subiu, a insulina aumentou, o emagrecimento foi parado, foi bloqueado. Mas por que ele não continua? Por que o corpo não continua liberando energia? Porque o corpo precisa se livrar dessa glicose. A glicose elevada no sangue é tóxica. Você lembra disso, né? Nós conversamos sobre isso no primeiro episódio de Refazendo o Prato. Nós conversamos sobre os perigos de ter muito açúcar no sangue. Então, o corpo precisa se livrar dessa glicose. Então, bloqueia o emagrecimento para poder se livrar dessa glicose. Porém, não é só isso. Não é apenas o emagrecimento que é bloqueado. Mais algumas coisinhas acontecem. Por exemplo, a insulina elevada aumenta a fome, o desejo por comer. Ou seja, você começou o dia, parou o emagrecimento, aumentou a glicose e a insulina. E em breve você vai sentir fome. Você vai comer, vai colocar mais glicose, mais insulina e o ciclo continua. Fome, glicose, insulina, fome, glicose, insulina. O ciclo continua o dia todo. Então, até aqui nós já temos dois problemas. Um, que é o bloqueio do emagrecimento natural. E o segundo, o aumento da fome, o desejo por comer. E isso acontece com todo mundo? Não necessariamente, não necessariamente. Pessoas normais, sem nenhum problema com peso, sensíveis à insulina, sem nenhum problema metabólico, que fazem atividades físicas, não fumam e não bebem, são saudáveis. O corpo utiliza essa glicose, sem problema nenhum. Porém, outras tantas pessoas reagem de maneiras diferentes. Elas secretam mais insulina, o pâncreas delas secreta mais insulina para poder lidar com a mesma quantidade de glicose. Por quê? Porque elas têm mais resistência à insulina e menos sensibilidade. O primeiro grupo de pessoas são mais sensíveis à insulina, o corpo reage bem. Já o segundo, que o pâncreas libera mais insulina, eles tendem a aumentar o ganho de peso. E por que isso? Porque as células estão mais resistentes, então o pâncreas precisa liberar mais insulina para tentar tirar essa glicose do sangue. Só que aí, essa dose extra de insulina vai piorar o quê? A resistência. Da próxima vez, as células vão estar mais resistentes e vai precisar de mais insulina. E o ciclo continua. Quanto mais insulina, mais resistentes as células ficam. Só que na próxima vez que essa glicose subir e a dose de insulina não for suficiente, a glicose vai ficar alta no sangue. E aí, a pessoa vai ter dois problemas: glicose alta no sangue e insulina. A insulina está elevada, mas não o bastante para vencer a resistência das células. São dois grandes problemas dessa pessoa. Já que a insulina não conseguiu colocar a glicose para dentro das células, ela vai pegar essa glicose e levar para o fígado, porque no sangue ela não pode deixar, então ela vai levar para o fígado. Uma parte dessa glicose o fígado vai converter em glicogênio. Esse glicogênio, uma parte dele vai ficar armazenada no próprio fígado, o restante será armazenado nos músculos. Esse processo não vai durar, não vai ser bonitinho assim por muito tempo. Por quê? Porque quando esses estoques de glicogênio se encherem, ficarem completos, a insulina vai trazer essa glicose e o fígado não vai mais poder converter em glicogênio, porque não tem onde colocar. Aí tem um problema. O que vai fazer? O fígado vai começar a converter essa glicose em gordura. Sim, gordura. O fígado não pode mais converter em glicogênio, então ele converte em gordura para dar um destino, para dar um fim nessa glicose. Porque muita glicose é tóxica, então ele converte em gordura. Glicose convertida em gordura, a insulina volta em ação, pega essa gordura e vai para onde? Para o tecido adiposo. O tecido adiposo começa a armazenar lá. Mas ela não vai apenas armazenar, deixar lá. Ela tem outra função, que é a seguinte: enquanto a insulina estiver elevada, seu nível alto no sangue,
ela vai manter essa gordura armazenada lá, trancada. Ela vai impedir que o sistema adiposo libere essa gordura como energia. E se este processo se manter por muito tempo, muita glicose, gordura, muita insulina, o que vai acontecer? Algumas possíveis consequências: diabetes tipo 2, pressão alta, gordura no fígado e obesidade. Repita esse ciclo de comer muito açúcar, ativar bastante a insulina, converter glicose em gordura por muito tempo, a pessoa vai ter diabetes tipo 2, vai ficar obeso, vai ter pressão alta. E os riscos de desenvolver uma doença cardiovascular vai nas alturas. E o que causou todas essas doenças, todos esses problemas? O elevado nível de insulina. Ponto. Nós podemos controlar o nível de insulina? Se o problema é ter muita insulina, a gente poderia diminuir ela, certo? O que você acha? Sim, nós temos controle do nível de insulina. O nosso corpo pode controlar a quantidade de insulina. E como? Como a gente faz isso? Você lembra quando que a insulina é secretada? Quando? A insulina é secretada em respostas aos níveis elevados de glicose no sangue. E o que aumenta a glicose no sangue? Além do açúcar, é claro. Principalmente os carboidratos processados e refinados, que são convertidos em moléculas simples de açúcar rapidamente. Então eles aumentam rapidamente a glicose no sangue. Isso faz com que o pâncreas libere imediatamente a insulina. Qualquer coisa que tenha farinha vai aumentar a glicose no sangue e fazer a insulina subir também. Quanto isso, não tem mais discussão. Vou citar outra vez o episódio do Refazendo o Prato, que eu falei sobre o açúcar. Ele é importante. Se a gente for falar de diabetes, a gente vai precisar a todo momento ficar falando sobre insulina e sobre o açúcar. Então, muitas vezes os assuntos vão acabar se cruzando, não tem jeito, tá? Mas não é porque eu quero ficar fazendo divulgação aqui nem nada, mas é que é importante, Porque o consumo do açúcar, ele tem uma característica que é a seguinte: ele aciona certas regiões do nosso cérebro, na verdade, uma região específica que é o hipotálamo, que ele é responsável pela área de recompensa do nosso cérebro. Isso significa que quando a gente come o açúcar, o hipotálamo é ativado, ele manda um sinal de volta para o corpo pedindo mais. A gente comeu um açúcar, a gente vai querer mais e mais, porque ele gostou daquilo, aquele gosto é bom, então ele quer mais. E qual que é o problema com isso? Você acha que tem controle? Você acha que você pode controlar o hipotálamo? Não, eu vou comer só essa fatia de bolo, eu só vou comer esse pedacinho de chocolate. Você pode até tentar enganar o hipotálamo, você não vai conseguir. Se ele está mandando sinal para você pedindo mais, você vai comer. Isso é para te dizer o seguinte, para você perceber que o ciclo continua. Começa logo cedo. Você começou o dia comendo errado, você vai terminar o dia comendo errado. Esse ciclo você não vai conseguir quebrar esse ciclo de injetar glicose, insulina e conversão de gordura. Sem falar nisso, a fome, né? Para ficar claro, não sei se você conseguiu pensar, ou se você conseguiu identificar, mas é o seguinte: os alimentos que fazem a gente engordar fazem o nosso corpo sentir mais vontade de comer o que engorda. Você parou para pensar nisso? Toda vez que a gente come uma fatia de bolo, um brigadeiro, a gente quer comer mais. Não é por acaso. Isso tudo acontece dentro do seu corpo, queira você ou não. O papo agora é insulina, ganho de peso e diabetes tipo 2. Vamos dar uma analisada em alguns estudos científicos aqui para você ter uma base
que eu não estou falando apenas por falar, tá? Esse aqui é o primeiro estudo da Associação Americana de Diabetes. O título ali diz o seguinte: insulina associada com ganho de peso em pessoas com diabetes tipo 2 e associada com aumento do comportamento sedentário. Este estudo participaram 40 pacientes com diabetes tipo 2 que começaram a fazer uso de insulina, injetar insulina, aplicar insulina por 12 meses, ou seja, ficaram aplicando insulina um período de 1 ano. Foram feitos exames antes dos pacientes começarem a insulina, 6 meses e no final do estudo com 12 meses. Os pesquisadores examinaram o quê? O peso corporal, as medidas de circunferência da cintura, do quadril, a glicose em jejum e a hemoglobina. Os pesquisadores queriam saber sobre o comportamento sedentário. Então eles dividiram, eles verificaram o seguinte: o tempo que os pacientes permaneciam sem fazer exercícios, que caminhavam, eles mediram, tá? Usaram os aparelhinhos para medir a quantidade de passos que as pessoas davam. Então eles classificaram: vocês caminhavam uma vez por dia, se praticavam exercícios de baixa intensidade, se praticavam exercícios de moderada ou intensa atividade física. Depois de 12 meses, após 1 ano, então, o peso corporal aumentou em média 2,9 kg até 4,5 kg. Em 1 ano, os participantes ganharam entre 2,9 kg e 4,5 kg. Mas a glicose e a hemoglobina diminuíram em 12 meses. Olha só que interessante. Os participantes, ao usar insulina, ganharam peso, mas diminuíram a glicose e a hemoglobina. Por que será que isso aconteceu? E o que você preferiria? Diminuir a glicose e a hemoglobina, mas ganhar 4,5 kg, ou manter o peso normal, mas a glicose e a hemoglobina mais alta? A outra parte, segunda parte aqui da pesquisa. Pacientes com diabetes tipo 2 com a massa do índice de massa corporal menos de 30 kg por metro quadrado, idade média de 64 anos, ficaram menos tempo sentados, ou seja, sem fazer nada, digamos assim, e fizeram mais exercícios de baixa intensidade, ou seja, caminhadas, do que o grupo com o índice de massa corporal igual ou maior do que 30. Ué, por que será? Além disso, os pacientes com diabetes tipo 2 com o índice de massa corporal até 30 tiveram um aumento nas medidas da circunferência da cintura, do quadril. Mas os pacientes com índice de massa corporal mais de 30 kg por metro quadrado, não. Nós encontramos significativamente um relacionamento positivo entre as mudanças no peso e a medida da circunferência do quadril, da cintura. Isso se encaixa com os trabalhos anteriores nas populações com e sem diabetes, onde o aumento do comportamento sedentário foi relacionado com o ganho de peso. Por que os pacientes com índice de massa corporal menos de 30 ganharam mais peso e ficaram um tempo maior sentados? Cara, é simples. Eles tinham ainda um peso para ganhar, vamos dizer assim. A insulina favoreceu o ganho de peso. Se uma pessoa está 4,5 kg mais pesada, ela vai ter menos energia para querer fazer exercício. Você concorda comigo? Se uma pessoa que está acima do peso, ela vai ter vontade de ir correr, de fazer exercício, ir para a academia? Não. Por quê? Porque ela já está com fome. Ela está com fome, tem menos energia. Ela precisa fazer, o corpo dela precisa fazer muito mais força para poder fazer as mesmas atividades. Então, os pacientes que começam tratamento de insulina, sim, eles ganham peso. Este foi o primeiro estudo. Segunda pesquisa: insulina associada com ganho de peso em diabetes. Causas, efeitos e estratégias. A terapia com insulina ou a intensificação da terapia de insulina geralmente resulta no ganho de peso em ambos, tipo 1 e tipo 2.
diabetes tipo 1 e tipo 2. Este ganho de peso pode ser excessivo, afetando o perfil, os riscos cardiovasculares. O aparecimento de ganho de peso pode aumentar a mortalidade em diabetes, em pessoas com diabetes. Diminuir a glicose no sangue, mas aumenta o ganho de peso. A última linha em vermelho, olha só. Um consumo inconsciente a mais de calorias, no aumento de calorias, causado pelo medo ou pela experiência de hipoglicemia. Ou seja, as pessoas com diabetes inconscientemente comem mais pelo medo de ter episódios de hipoglicemia. Olha que interessante. A pessoa tem diabetes, usa insulina, a glicose reduz muito. Então, pelo medo de ter um episódio de hipoglicemia, de desmaiar, ir para o hospital e coma, etc., elas acabam comendo mais para tentar evitar a hipoglicemia. Outra pesquisa, mesma coisa, tratamento de insulina e o problema do ganho de peso em diabetes tipo 2. Está ali em vermelho. Os pesquisadores olharam o que a hipoglicemia e o ganho de peso também. O ganho de peso está ligado com o diabetes tipo 2 e contribui para os riscos de resultados cardiovasculares. O ganho de peso indesejável, né? Especialmente pessoas com diabetes que já têm sobrepeso. Então, a pessoa que já tem um sobrepeso, está acima do peso, toma insulina, ela não quer ter mais sobrepeso. O medo do ganho de peso e alguns medicamentos contribuem também para psicologicamente, mexe com o psicológico do paciente, porque ele já está com sobrepeso, ele não quer ter mais sobrepeso e passar o dia todo comendo com fome e ainda sofrer hipoglicemia. É um ciclo de problemas que os médicos, que esse sistema de tratamento da diabetes ainda não resolveu. Estão dando insulina para diminuir a glicose, mas estão fazendo os pacientes sofrerem com ganho de peso, hipoglicemias e afetando psicologicamente. Isso não pode estar certo. E como é que se resolve tudo isso? Agora então você sabe que a insulina é o hormônio mestre do nosso corpo, ela manda geral. Se ela está ativa com seu nível elevado, o nosso corpo vai engordar. O que mais aciona ela é a glicose. A glicose elevada no sangue aciona a insulina. E o que aumenta a glicose? Carboidratos processados e refinados. Então, você sabendo dessas 4 coisas, a solução é simples, não é? Parar de comer esses alimentos que desencadeiam tudo isso, que aumentam a glicose, que aumentam a insulina. E que a consequência é o ganho de peso. É bem simples, na verdade. Porém, as indicações brasileiras para controlar a obesidade não concordam com a ciência. Você acredita nisso? Essa página que você está vendo aí faz parte das diretrizes brasileiras de obesidade. Se você procurar ele, depois você vai encontrar. Efetividade da dietoterapia. Uma dieta planejada individualmente para criar um déficit de 500 a 1000 calorias deve ser parte integrante de programas de perda de peso, objetivando uma diminuição de 0,5 a 1 kg por semana, com metas realistas. É muito engraçado isso, para não dizer triste, né? Dietas com baixas calorias, com 1.000 a 1.200 calorias por dia, reduzem em média 8% do peso corporal em 3 a 6 meses, com diminuição de gordura abdominal, com perda média de 4% em 3 a 5 anos. Gente do céu! Não, olha, é de chorar isso aí. Para a sociedade, então, brasileira aí que comanda as diretrizes de obesidade, para controlar a obesidade, para a pessoa que está obesa, ela está recomendando comer 500 calorias a menos por dia
para emagrecer, para diminuir 8% do peso corporal em meio ano. Olha, é um absurdo isso aí. Perceba que nesse instante, elas nem falam nada em insulina. Por quê? O negócio é comer menos, criar déficit de 500 a 1000 calorias. Se você me acompanha aqui no canal, você já sabe que isso é uma besteira. Mas vamos continuar. Só aquela parte ali já dá vontade de dar risada, mas eles classificam as dietas da moda. Dietas ricas em gordura e pobres em carboidrato. Ou seja, uma dieta low carb ou uma cetogênica. Não, no caso que eles estão descrevendo é uma low carb. Essa mesma dieta aí, ó, eles até citam a revolucionária dieta do Dr. Atkins. Outras, Protein Power, The Carbohydrate Addicts Diet, Dr. Bernstein Diabetes Solution, que é um grande médico sobre reversão de diabetes, é um cara incrível. Life Without Bread, South Beach. E mais recentemente, dieta Duncan e paleolítica, ou paleo. Se você não viu, semana passada eu publiquei um vídeo aqui falando sobre os benefícios comprovados pela ciência da dieta paleolítica. Pelo jeito, os médicos da Sociedade Brasileira aqui de Obesidade não estão por dentro dos benefícios da dieta paleolítica, mas tudo bem. Eles falam o seguinte: essa dieta as low carb, 55 a 65% de gordura, menos de 20% de carboidratos, e isso numa dieta de até 100 gramas por dia, e de 25 a 30% de proteínas. Olha, se fizer esses números aí, essas porcentagens que eles estão falando, a pessoa vai sim já experimentar um bom emagrecimento e controle de diabetes, sem dúvida. Porém, obviamente que se for ler tudo isso aí, os componentes dessas dietas ignoram o conceito de que a ingestão calórica é importante, tanto para a perda quanto para o ganho de peso. Defendem que uma dieta rica em carboidratos deixa o indivíduo menos satisfeito, resultando em mais fome, maior ingestão de carboidrato e maior produção de insulina, e que inibiria a liberação de serotonina cerebral. Não foi exatamente o que a ciência nos mostrou, que os estudos que eu te mostrei ali, que essa parte é verdade? Mas enfim, para os nossos médicos, isso é besteira. Mas continua, olha só. Dietas ricas em gorduras e escassas em carboidratos causam maior perda de água do que de gordura corporal. Gente, presta atenção. Toda e qualquer dieta que funcione, que emagreça, nas primeiras semanas, no primeiro mês, a eliminação é de água, é muito líquido retido. A pessoa vai começar a emagrecer de verdade, eliminar, derreter a gordura, sabe aquela gordura marrom, a gordura podre, essa que causa inflamações, causa problemas? Essa gordura começa a ser eliminada depois do primeiro mês. A partir quando começar o segundo mês, a pessoa começa a derreter essa gordura. Antes é só água mesmo, mas os médicos continuam, eles não estão satisfeitos com isso aí. As dietas escassas em carboidrato e ricas em gordura, especialmente saturadas em colesterol, o colesterol, são também ricas em proteínas animais e deficientes em vitaminas A, B6 e E, folato, cálcio, magnésio, ferro, potássio e fibras. Meu Deus do céu! Não comer carboidratos, comer gordura e proteínas causa tudo isso aí, todas essas deficiências. Será mesmo? Eu não sei se quando um nutricionista lê isso aqui que eu acabei de te mostrar, que você está vendo aí, eu não sei se o nutricionista vai chorar dando risada dessa palhaçada, ou se vai chorar de raiva, de indignação por estar numa diretriz contra a obesidade isso aí. Porque não faz o menor sentido. Presta atenção. Onde você acha que tem vitamina A? Dietas ricas em proteínas animais. Para eles é um pecado, mas você sabe onde tem vitamina A, B6 e folato? Você sabe qual é o alimento mais rico em vitamina A que existe? Você sabe qual? Bife de fígado. Tem simplesmente em 100 gramas, tá? Um bife de 100 gramas tem mais ou menos 9.440 microgramas de vitamina A. Isso equivale ao quê? A mais de 1000% da quantidade que o nosso corpo precisa de vitamina A.
fígado de ovelha, o bife de fígado de ovelha ou cordeiro. Um bife de 100 gramas tem mais ou menos 7.490 microgramas de vitamina A. Isso equivale a mais de 830% do que a gente precisa. O óleo de peixe tem mais de 150% da quantidade de vitamina A que a gente precisa. Tem 1,5 vezes da quantidade que a gente precisa por dia. Só numa colher. Salmão tem 25% em 100 gramas, tá? Um filezinho de salmão. 25% dos valores diários que a gente precisa. Sardinha também. Queijo de cabra tem vitamina A também. Manteiga tem também. Queijo tem também. Onde mais tem vitamina A? Abóbora, na couve, cenoura, pimenta, pimentão, espinafre, alface. E vocês acham que esses alimentos não fazem parte de uma alimentação low carb? Você acha que comer proteína, que comer queijos, vegetais e bife de fígado não estão numa dieta low carb? Vitamina B6. Onde será que tem vitamina B6? No leite. O leite é proibido numa low carb? Não, não é. Se você quer tomar o leite, toma leite. Ricota tem vitamina B6. É proibido no low carb? Não, não é. Salmão tem vitamina B6? Tem vitamina B6. É proibido numa dieta low carb? Com certeza não. É um dos melhores alimentos. Sardinha tem vitamina B6? Tem vitamina B6. É proibido no low carb? Claro que não. Ovos. Você assistiu o meu episódio de terça-feira sobre ovos? Vou nem comentar. Olha lá, olha depois lá. Onde mais tem vitamina B6? Fígado de galinha. Na carne vermelha tem também. Cenoura tem. Espinafre tem também. Abacate tem também. Vitamina E. Você sabe onde tem vitamina E? Porque já que a Sociedade ali Brasileira de Obesidade falou que se cortar os carboidratos, uma dieta rica em proteína e gordura, a gente vai ficar deficiente em vitamina E. Sabe onde é que tem vitamina E? Semente do girassol, amêndoas, amendoins, avelãs, brócolis, espinafre, tomate. Você acha que numa alimentação low carb esses alimentos são proibidos? Não, eles não são proibidos. Então, esses alimentos, a vitamina E, você não vai ficar deficiente em vitamina E se você seguir uma alimentação low carb. Fica tranquilo. Uma pessoa que segue uma low carb vai ficar deficiente em folato? Onde será que tem folato, hein? Essa é difícil, hein? Será que eles estão certos dessa vez? Um alimento rico em folato é o quê? O aspargo, ovos, folhas verdes, saladas verdes, beterraba, couve de Bruxelas, brócolis, noz, castanha. Então, assim, esses alimentos não vão faltar na alimentação. Bife de fígado também tem folato. Na verdade, tem mais ou menos 50% da quantidade necessária por dia, só num bife de fígado. Só para você ter uma noção. Então, é besteira, é besteira. O que mais que eles falam? Cálcio, magnésio, ferro, potássio, fibras. Onde que se encontra isso aí? Nos vegetais. Nos vegetais. E uma dieta que é rica em gorduras e que é consumo médio de proteínas e vegetais à vontade. Você acha que a pessoa vai ficar deficiente nesses minerais, em fibras? Só se ela quiser. Só se ela não comer legumes e vegetais. Gente, não faz o menor sentido eles falarem que uma pessoa vai ficar com deficiência em vitamina A, B6, E, folato, cálcio, magnésio, sendo que estes nutrientes estão nos alimentos que fazem parte da alimentação low carb. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro em ver isso aí. Olha só,
portanto requerem suplementação. Então eles estão falando para nós que se a gente não comer os carboidratos, a gente vai ficar deficiente em tudo isso aí e a gente vai precisar tomar suplemento. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas continua, pior ainda, olha só. Podem levar a halitose, dor de cabeça, litíase renal por oxalato, questionando-se a segurança cardiovascular. A preocupação deles é então se vai criar hálito, se a pessoa vai ter halitose, e, pelo amor de Deus. Eles não querem saber se a alimentação vai emagrecer e se vai ajudar as pessoas. Eles estão preocupados se vai criar bafo. Olha as ideias desses médicos. A halitose é um efeito colateral que pode acontecer, que pode, não significa que toda pessoa vai ter, é passageiro, depende da pessoa, dura geralmente 2 semanas, 3. Por quê? Porque isso aí são as cetonas, são os corpos cetônicos e não tem nada de errado. Isso só significa que o corpo está queimando gordura 24 horas por dia, nada mais do que isso. Mas isso passa, é um efeito transitório. Litíase renal, o que é isso? Pedras nos rins. Gente, esse mito aflige, né? Muitas pessoas acham que comer proteína, que comer bife, que comer carne, que comer frango vai criar pedras nos rins. Por favor, assista o vídeo aqui no canal sobre nefropatia. Assista, que você não vai precisar se preocupar quanto a isso. Segurança cardiovascular. Quantos estudos, quantas provas, quantas pesquisas científicas eu já mostrei aqui no canal, mostrando da segurança, do quão bem faz para o nosso coração. É simplesmente impensável que informações como essas estejam nas diretrizes brasileiras para o tratamento da obesidade. Calma, não é só isso. Eles não criticaram apenas a low carb. Eles criticam também o quê? Dietas ricas com gorduras modificadas do tipo mediterrâneo. Existem evidências de que a substituição de gordura saturada por gorduras monoinsaturadas, como o azeite de oliva, abacate e nozes, podem melhorar o perfil lipídico e o controle glicêmico, além de auxiliar na perda de peso. Isso acontece porque, segundo as pesquisas para os vários tipos de gorduras, há diferente captação, oxidação e efeito sobre o apetite. Eu acabei cortando sem querer ali, mas um estudo de 2 anos de acompanhamento concluiu que tais dietas são perigosas, fazem mal para o coração. Eu acabei cortando sem querer ali, não tinha visto. Essa parte aqui das dietas com gorduras do tipo mediterrâneo, está na parte de dietas da moda, tá? Que eles criticam a todo custo. Eu acho que eles não ficaram sabendo, por exemplo, disso aqui, desse estudo. Dieta mediterrânea. Um plano de comer saudável para o coração. só isso o título. Está pronto para mudar para uma dieta para um coração mais saudável? Aqui você sabe como começar com a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea, um dos planos mais saudáveis de comer, recomendadas pelas diretrizes dietéticas para os americanos, promover e prevenir doenças crônicas. Mas que pena que são só para os americanos, né? Não servem para os brasileiros. Os brasileiros precisam comer carboidratos e ficar obesos, ter diabetes e problemas cardiovasculares. É uma pena que a gente não possa, né? Que pena. Outra dieta da moda que eles falam, dieta do índice glicêmico. O índice glicêmico é usado para medir o relativo aumento da glicemia após uma quantidade padrão de dieta de carboidratos. Comidas como vegetais não feculentos, legumes, frutas e derivados de leite têm baixo índice glicêmico, enquanto produtos com grãos refinados e batatas, um alto índice glicêmico. Não sei por que eles definiram dieta do índice glicêmico. Isso aí, não sei se existe de verdade isso aí. Mas o que acontece? Os carboidratos de baixo índice glicêmico significa que eles aumentam menos a glicemia. E os menos e mais devagar. Os carboidratos com mais alto índice glicêmico significa que eles aumentam mais rápido a glicose no sangue. Se eles aumentam mais rápido, a insulina é secretada mais rápido. É isso que acontece. Mas aqui, para a Sociedade Brasileira de Obesidade, isso também não é importante e não é recomendável. Aqui sim, era a parte que eles adoram meter o pau, né? Jejum intermitente. Segundo
os pesquisadores aqui brasileiros, o jejum intermitente faz mal, sempre, né? Os efeitos só para não ler tudo ali, olha só. Os efeitos da restrição de energia intermitente a longo prazo permanecem obscuros pelo limitado número de estudos a longo prazo e de participantes. Então, para esses médicos e pesquisadores brasileiros aqui, não tem estudo suficiente, alguns curtos estudos e poucos participantes. Eu acho que eles não estão por dentro, né, da mais atual ciência. Que, por exemplo, eu acho que eles não ficaram sabendo que o jejum reverte a diabetes e repara o pâncreas. Essa parte eu acho que eles pularam. Que o jejum por 48 horas pode prevenir a diabetes tipo 2. Essa aqui eu acho que eles também não viram. Eu acho que eles estão por fora, né? Não chegaram. Efeito do jejum intermitente na composição corporal e marcadores em humanos. Esse estudo aqui, por exemplo, os pesquisadores avaliaram 3 tipos de jejum. Eles separaram em 3 tipos. O jejum de dias alternados, o dia inteiro de jejum ou por um tempo restrito, né, para se alimentar. O jejum de dias alternados teve uma duração de 3 a 12 semanas. Foi efetivo para reduzir o peso corporal de 3 a 7%, a gordura do corpo entre 3 e 5,5 kg, uma redução do colesterol de 10 a 21% e os triglicerídeos de 14 a 42%. Mas isso eu acho que não é o suficiente para os pesquisadores brasileiros, né? Isso nas pessoas normais, com peso normal, com sobrepeso e obesas. Esses resultados, inclusive em pessoas obesas. Um dia inteiro de jejum, de 12 a 24 semanas. 24 semanas dá quanto tempo? Dá o quê? 6 meses. 6 meses, olha só. 6 meses eu acho que é pouco para os pesquisadores brasileiros também. Diminui o peso corporal de 3 a 9% e a gordura do corpo. E favoravelmente melhora os lipídios no sangue. Os lipídios são o que? São as gorduras. O colesterol, são os triglicerídeos. Uma redução de 5 a 20%. Isso no colesterol total, uma redução de 5 a 20%. Já nos triglicerídeos, uma redução de 17 a 50%. Mas claro, os pesquisadores brasileiros também não viram essa pesquisa. Falam mal ainda do que? Dieta sem glúten. Embora a dieta isenta de glúten seja reconhecida como terapêutica para os indivíduos que sofrem de doença celíaca, tem sido promovida recentemente para outras indicações, tais como autismo, síndrome da fadiga crônica, síndrome do intestino irritável ou simplesmente como uma escolha alimentar saudável para qualquer um. Alguns trabalhos experimentais exploram o efeito do glúten no metabolismo, com resultados conflitantes. E segundo eles, não tem pesquisas em seres humanos que comprovem a eficácia de uma dieta sem glúten. Eu acho que esses pesquisadores também não viram, né, essa pesquisa da dieta sem glúten em crianças com diabetes tipo 1 durante 1 ano, que melhoraram o controle da hemoglobina. Essa parte eu acho que eles pularam também, que pena. Nós chegamos ao quê? A guia de planos de dietas recomendadas. Que são o quê? Dietas balanceadas. Vamos ver o que então emagrece e faz bem. Já que todas essas dietas que eu falei agora não têm benefícios, não têm provas que funcionam. As dietas balanceadas caracterizam-se por serem compostas de 20 a 30% de gorduras, 55 a 60% de carboidratos, ou seja, mais da metade, e 15 a 20% de proteínas. As dietas populares dessa categoria incluem as utilizadas por centros comerciais de perda de peso, como Vigilantes do Peso. Vocês já viram esse programa? Pirâmides Alimentar MyPlate, outro site ridículo, mas enfim. Essas dietas são calculadas para promover um déficit de 500 a 1000 calorias por dia, aí sempre querendo fazer a gente comer menos, com um mínimo de 1000 a 1200 calorias por dia, né, para as mulheres e 1200 a 1400 calorias para os homens. O objetivo das dietas balanceadas é permitir ao consumidor a escolha de maior variedade de alimentos,
adequação nutricional, uma maior aderência, resultando em perda de peso pequena, mas sustentada. Desculpa, eu não consigo levar a sério isso aí. É tanta besteira que, olha... mas eles indicam também as dietas de muito baixas calorias, que é o que? Apenas 400 a 800 calorias por dia, e devem conter de 0,8 a 1 grama por quilo de peso ideal por dia de proteínas de boa qualidade. A sociedade brasileira aí que luta contra a obesidade, ela está falando que todas as dietas low carb, cetogênica, paleolítica, mediterrânea, de gluten free não funcionam. Para elas não tem prova suficiente ainda, ou que são estudos de curto prazo, que são estudos, ou então que não são estudos com pessoas. Eles inventam 1001 desculpas, até que quem vai entrar nessas dietas vai ficar deficiente em vitaminas, minerais, o que simplesmente não é verdade. É um monte de balela, de mentiras, para forçar a população a se entupir de carboidratos, encher o sangue de glicose, de insulina, ganhar peso, ficar com diabetes, obesidade, pressão alta. Não faz sentido para você isso? Esse ciclo de comer errado, ficar doente e tomar medicamentos não faz sentido para você? Ou é só para mim? Só eu que estou imaginando isso? Voltei. E o que é mais importante para você? O que vale mais a pena? Seguir as recomendações do governo, que são desmentidas ano após ano através de pesquisas, de estudos científicos, e você sabe que essas indicações que vêm do nosso governo não funcionam. Por quê? Porque você já vem tentando seguir elas faz um bom tempo, não é mesmo? Se elas realmente funcionassem, você acha que estaríamos com uma epidemia de obesidade, diabetes, síndrome metabólica, pressão alta? É algo para se pensar. Vamos ainda dar mais uma reformulada, vamos tentar ligar os pontos aqui. Como é que funciona? Uma terapia com insulina geralmente leva ao ganho de peso em pessoas com diabetes, certo? Até aí não tem dúvida. Durante a ingestão dessa glicose no sangue, a insulina estimula os músculos, as células do fígado, o tecido adiposo a absorver essa glicose, usar como fonte de energia ou armazenar. Se as células elas já têm glicose, concorda que elas não vão querer mais, elas vão criar uma resistência. Então a glicose no sangue vai subir. Uma parte vai ser convertida em glicogênio, depois em gordura e todo aquele processo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 90% dos pacientes com diabetes tipo 2 são obesas ou, no mínimo, têm sobrepeso. Isso porque grande parte em conta do que? Da insulina, da resistência à insulina, do hiperinsulinismo. Sem a insulina, a glicose não entra nas células. Sim, isso é verdade. Porém, o excesso da insulina causa o ganho de peso. Gente, por favor, não vão confundir uma pessoa com seu peso normal, que pratica atividades físicas. A saúde metabólica está em dia, está boa, não fuma, não é alcoólatra, que é sensível à insulina, com uma pessoa que tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. São situações diferentes. Não confunda. Se você confundir as coisas, vai achar que eu estou falando que a insulina faz mal de qualquer jeito. Gente, a insulina é simplesmente essencial para a nossa vida. Nós precisamos de insulina, mas no seu nível saudável. Não confunda. Se você tem diabetes tipo 2, está acima do peso, se injeta, aplica insulina, mas deseja parar de se furar todos os dias, consulte com um médico. É preciso ajustar a sua alimentação primeiro. Se você simplesmente parar de injetar insulina, é muito perigoso. O ajuste na dieta, na alimentação é fundamental. Existem muitos riscos envolvidos. Não faça nada por conta. Consulte com o médico.
certo? Estamos entendidos? Obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, se as informações que eu trouxe aqui foram úteis, te ajudaram de alguma forma, e você acha que mais pessoas precisam dessas informações, que essas informações que eu trouxe hoje são úteis, mostra para elas, compartilha o vídeo. Assim, essas informações chegarão a mais pessoas e eu poderei ajudar, trazer uma luz, uma esperança para mais pessoas. Então, muito obrigado e até o nosso próximo conteúdo.